Olá, pessoal! Continuando as nossas aulas sobre ligações químicas, na aula 22 a gente vai ver a ligação metálica. Antes disso, eu gostaria de fazer uma breve revisão com vocês. A gente viu que a matéria não é contínua, a matéria não é algo único. Na verdade, a gente tem visto que a matéria é descontínua, no sentido de que ela é formada por pequenas partículas chamadas de átomos. A gente não consegue enxergar essas pequenas partículas. Os átomos são invisíveis aos nossos olhos, porque eles são extremamente pequenos. Mas a gente consegue enxergar o resultado da sobreposição de uma quantidade muito grande dessas partículas que formam a matéria. A gente enxerga os materiais ao nosso redor, mas a gente não consegue enxergar um átomo individualmente. O que a gente enxerga é o resultado da sobreposição de uma quantidade muito grande de átomos. A gente normalmente costuma dizer que a matéria é formada por substâncias como a água, o sal de cozinha, o cloreto de sódio, o açúcar, a sacarose, o etanol. O ar atmosférico é formado por diversas substâncias, como por exemplo o gás oxigênio, o gás nitrogênio e outras substâncias, como por exemplo a água no estado líquido, pequenas gotículas de água no estado líquido, a água no estado gasoso, argônio, dióxido de carbono. A gente viu que as substâncias podem ser classificadas como simples quando elas são formadas por um único elemento químico e como compostas quando elas são formadas por mais do que um elemento químico. Vamos dar exemplo aqui para a gente recordar? O O2, o gás oxigênio, é formado somente pelo elemento químico oxigênio. Tudo bem, são dois átomos conectados por uma dupla ligação, mas o elemento químico é o oxigênio. Só existe o elemento químico oxigênio formando a molécula do gás oxigênio. O ozônio também é formado somente por um elemento químico, o oxigênio. O gás nitrogênio também é formado somente pelo elemento químico nitrogênio. As três são substâncias simples. E em relação às substâncias compostas, são aquelas formadas por mais do que um elemento químico. Como exemplo, H2O, hidrogênio e oxigênio, CO2, o dióxido de carbono, carbono e oxigênio, mais do que um elemento químico, são dois nesse caso. Cloreto de sódio, sódio e cloro, mais do que um elemento químico. H2SO4 são três elementos químicos, hidrogênio, enxofre e oxigênio, formando o ácido sulfúrico. E o carbonato de cálcio, que é um constituinte do mármore e também do calcário. Três elementos químicos: cálcio, carbono e oxigênio. Em seguida, a gente viu diversas explicações que nos permitem compreender o que faz com que esses átomos permaneçam conectados entre si, ligados entre si, formando uma substância. A primeira explicação que a gente viu foi aquela que visa explicar a conexão entre, a ligação entre um metal e um ametal. E essa explicação a gente chamou de ligação iônica. Lembrando que ligação iônica, como eu acabei de dizer, ela é uma explicação voltada para a gente compreender a ligação entre um metal e um ametal. Metal tem tendência a perder partículas negativas, elétrons, transformando-se em cátions, em espécies positivas. Já os ametais têm tendência a receber, ganhar, capturar partículas negativas, elétrons. E como a gente consegue explicar então a conexão entre um metal e um ametal? O metal perde partícula negativa, se transforma em um cátion positivo. O ametal vai capturar esse elétron perdido pelo metal e vai se transformar num ânion. E aí eles vão se manter conectados por atração eletrostática entre cátion positivo e ânion negativo. Ligação iônica, então, nada mais é do que a atração eletrostática entre cargas opostas, entre um cátion e um ânion. Em seguida, lembre-se que a gente aprendeu como identificar, por meio das fórmulas das substâncias, se uma substância é iônica. Eu falei para vocês
Se existir um metal junto com um ametal formando a fórmula, a gente pode classificar a substância como sendo iônica. Vamos verificar aqui aonde isso acontece? Aonde existe ao menos um metal na presença de ametais? Aqui, nesses três exemplos, como a gente pode observar, o oxigênio é um ametal, nitrogênio é ametal. Então, em cada fórmula só existem ametais, não há a presença de nenhum metal. Aqui, no caso da água, hidrogênio a gente classificou como sendo um ametal, o oxigênio também, carbono e oxigênio são ametais, então aqui a gente não pode classificar essas substâncias como sendo formadas por ligação iônica. Nesse caso, cloro é um ametal, sódio é um metal alcalino da família 1A, grupo 1 da tabela periódica. Neste caso, sim, existe um metal constituindo a fórmula na presença de um ametal, beleza, significa que essa substância vai ser formada por ligação iônica. Em seguida, o ácido sulfúrico e hidrogênio é ametal, enxofre é ametal e oxigênio é ametal. Só tem ametais? Então a gente não pode classificar essa substância como sendo formada por ligação iônica. E nesse caso, oxigênio, carbono e cálcio. Oxigênio ametal, carbono ametal, mas existe aqui um metal. Ok, então a gente pode classificar essa substância como sendo formada por ligação iônica. Depois, quando a gente estudar os ácidos, as bases e os sais, a gente vai ver que esse composto, na verdade, ele tem os dois tipos de ligação. Ele tem a ligação iônica e a ligação covalente. Os três átomos de oxigênio estão ligados via ligação covalente com os átomos de carbono. E os cátions, cálcio, se liga com os átomos de oxigênio via ligação iônica. E como depois eu vou explicar para vocês, se existir ligações covalentes e ligação iônica, a presença da ligação iônica é suficiente para a gente caracterizar a substância como formada por ligação iônica, como sendo um composto iônico, ok? Não importa que exista também ligação covalente presente na substância. A gente já viu também um segundo tipo de ligação, ligação covalente, que é uma explicação para a gente compreender a ligação entre ametais, ametal a metal, entre átomos com igual tendência de receber, de ganhar elétrons, partículas negativas. Como os ametais que vão se ligar entre si têm igual tendência de receber elétrons, nenhum vai perder, eles vão compartilhar elétrons. E é justamente o compartilhamento de elétrons que vai fazer com que eles se mantenham conectados entre si. Os núcleos dos ametais, ambos vão atrair o par de elétrons, fazendo com que eles fiquem conectados, ligados entre si, devido a essas forças de atração. A gente viu como identificar uma substância formada por ligação covalente e a gente viu que a ligação covalente dá origem às moléculas. Molécula é uma espécie neutra formada por ligação covalente. Olha lá, como ligação covalente se dá entre ametais, se a gente olhar a fórmula e a fórmula só apresentar átomos dos ametais, a gente vai classificar a substância como sendo formada por ligação covalente. Oxigênio aqui, ametal, ametal e ametal. Então ali a gente tem três exemplos de substâncias formadas por ligação covalente. A água e o CO2 também são só formados por ametais. O ácido sulfúrico também é formado apenas por ametais. Só dando um toque no seguinte, essa maneira da gente classificar a substância como sendo formada por ligação iônica e ligação covalente é uma maneira qualitativa, que é muito útil e a gente costuma utilizar bastante. Depois, mais para frente, a gente vai ver uma maneira um pouquinho mais precisa de estabelecer se a ligação é ou não iônica. E a gente vai fazer isso com base na diferença de eletronegatividade entre o átomo metálico e o ametal que estão fazendo a ligação.
Então, isso vai ficar mais para frente. Por enquanto, a gente pode utilizar esse método para procurar estabelecer se a substância é formada por ligação iônica ou ligação covalente. E outra coisa também que eu não posso esquecer, lembre que eu falei para vocês que as fórmulas das substâncias iônicas são chamadas de fórmulas unitárias. Já as fórmulas das substâncias formadas por ligação covalente, aquelas que são formadas por moléculas, são chamadas de fórmula molecular. Cuidado! Essas fórmulas aqui dos compostos iônicos formados por ligação iônica não indicam a fórmula de uma molécula. Os compostos iônicos formados por ligação iônica não são formados por moléculas, apenas aqueles que são formados por ligação covalente. Por isso essa diferença. Aqui, fórmulas unitárias. Aqui, fórmulas moleculares. E nessa aula a gente vai ver um terceiro tipo de ligação, a ligação metálica, que é utilizada para a gente conseguir compreender o que mantém átomos metálicos conectados, formando, por exemplo, uma barra de ferro ou formando um anel de ouro, fios de cobre. O que será que mantém esses átomos conectados entre si? Como exemplo de substâncias formadas por ligação metálica, eu vou colocar aqui para vocês ferro, vou colocar aqui, ó. Que mais? O alumínio, cobre, o zinco, o ouro, a prata. Eu coloquei aqui do lado da substância simples, porque como a gente pode perceber, a fórmula de um composto metálico é formado por um único elemento. Assim a gente pode classificá-los como sendo substâncias simples. Vamos lá então partir para o estudo da ligação metálica? Na verdade, como a gente vai ver aqui, dizer que um material metálico é formado por átomos de metais conectados entre si não é a visão mais adequada. Como a gente vai ver aqui, na verdade, os materiais metálicos são formados por cátions, cátions metálicos conectados entre si, formando o material metálico. Para a gente entender isso, a gente precisa recordar o que é energia de ionização. A gente viu que a energia de ionização é a energia mínima necessária para se remover um elétron de um átomo no estado gasoso. Quanto maior for a energia de ionização, mais energia a gente vai ter que utilizar para conseguir remover um elétron de um átomo no estado gasoso. Ou seja, quanto maior for a energia de ionização, mais difícil é remover um elétron de um átomo no estado gasoso. Recordando também, a gente viu que a partir da tabela periódica a gente consegue ter uma noção aproximada de qual é a tendência da energia de ionização. A gente viu que numa linha horizontal, em um período, a energia de ionização aumenta da esquerda para a direita. Em uma coluna, em uma linha vertical, em um grupo, a energia de ionização aumenta de baixo para cima. Simplificando, quanto mais para a direita e mais para cima estiver posicionado o elemento químico na tabela periódica, maior vai ser a sua energia de ionização. Mais difícil vai ser remover elétrons desses átomos. E, como a gente viu, quais são os átomos que seguem essa tendência, que estão posicionados mais na região de cima e à direita da tabela periódica? São os ametais. Como é difícil remover os elétrons da última camada dos ametais, já que eles têm alta, elevada energia de ionização, a gente diz que os ametais têm tendência a receber elétrons, a ganhar partículas negativas. E os metais? Se a gente olhar a tabela periódica, a gente consegue observar que os metais tendem a se posicionar na tabela mais à esquerda e abaixo da tabela periódica, indicando que eles têm baixa energia de ionização. É mais fácil remover e retirar elétrons dos metais do que dos ametais, devido a essa baixa energia de ionização. Por isso a gente diz que os metais têm tendência a
perder elétrons, perder partículas negativas, se transformando em cátions, em espécies positivas. Aqui eu coloco justamente o que eu acabei de falar para vocês. Metais têm baixa energia de ionização, logo é fácil retirar, remover elétrons dos metais, portanto eles têm tendência a perder partículas negativas, a perder elétrons, se transformando em cátions. Dito isso, para facilitar a nossa compreensão da ligação metálica, eu coloquei essa figura, um modelo, para nos ajudar a explicar e a entender a ligação metálica. Como eu falei para vocês, os metais têm tendência a perder todos os elétrons da última camada. Nessa figura, esses elétrons da última camada que foram perdidos estão representados em azul. Então, essa região azul são os elétrons da última camada de todos os átomos que se transformaram em cátions, de todos os átomos metálicos que constituem o material e perderam seus elétrons de valência. E esses elétrons de valência da última camada são livres para se movimentar por todo o metal, têm elevada mobilidade. E as esferas em cinza que eu estou circulando aqui, com uma carga positiva, representa o cátion metálico. Lembrando que o cátion metálico não apresenta somente a última camada. Ele tem outras camadas contendo elétrons que ficam mais internamente, mais próxima do núcleo. Então, essas esferas positivas representam o núcleo positivo do metal, do cátion metálico, contendo as outras camadas contendo elétrons mais internas. Mas como é que pode cátions, espécies positivas, se manterem conectadas entre si, já que espécies de cargas iguais, nesse caso, cátions, espécies positivas, devem estar se repelindo. Elas não deveriam estar conectadas entre si. Isso é possível graças aos elétrons, à alta mobilidade dos elétrons da última camada de todos os átomos metálicos que cederam esses elétrons. A ligação metálica, como eu coloco para vocês aqui, é a atração entre os cátions metálicos formados pela perda de partículas negativas e os elétrons de valência livres, justamente os elétrons que foram perdidos, que ficam se movendo por todo o metal. Então é justamente a atração entre cargas opostas, entre cargas positivas e negativas, que mantém esses cátions conectados. Vai ter repulsão entre os elétrons? Bom, elétrons têm carga negativa, cargas iguais se repelem, sim. Vai ter repulsão entre os cátions positivos? Sim. Só que a atração entre os cátions positivos e os elétrons vai superar a repulsão entre cargas iguais, fazendo com que os cátions fiquem conectados, ligados entre si, formando um material metálico. É muito comum a gente se referir a esse desenho, a esse modelo aqui, para a gente conseguir compreender a ligação metálica, como sendo um modelo dos cátions mergulhados em um mar de elétrons. E a última parte da nossa aula, eu quero falar para vocês as propriedades, das características gerais dos compostos formados por ligação iônica, os compostos iônicos, dos compostos formados por moléculas, os compostos moleculares, lembrando que molécula é uma espécie neutra, cujos átomos estão ligados entre si por ligação covalente, e também eu vou apresentar para vocês as propriedades gerais dos compostos metálicos. E como a gente viu, os materiais metálicos são formados por cátions, espécies positivas conectadas entre si. E o que mantém os metais, os cátions metálicos conectados entre si, é justamente os elétrons de valência, que têm alta mobilidade para se movimentar por todo o material. Como exemplo de compostos formados por ligação iônica, eu vou colocar aqui o sal de cozinha, o NaCl, bem conhecido, e também o carbonato de cálcio, CaCO3, que é um constituinte, o principal constituinte do calcário e também um constituinte do mármore. Como exemplo de substâncias formadas por moléculas, eu vou colocar aqui para vocês
água, H2O, o dióxido de carbono, o CO2, o enxofre, S8. O enxofre é formado por... A molécula de enxofre é formada por 8 átomos de enxofre conectados por ligação covalente, formando uma coroa. E um exemplo um pouco mais complicado, a sacarose, o açúcar de cozinha. C12H22O11. Como a gente pode perceber, aqui nessas fórmulas só existem ametais. Por outro lado, na fórmula unitária que representa a composição de um composto iônico, existem ametais e também metais. Aqui o sódio, metal alcalino, e aqui o cálcio, metal alcalino terroso. Exemplos de metais, como a gente viu, ferro, o cobre, prata, o ouro e por aí vai. A primeira característica que eu quero apresentar para vocês é referente à estrutura dos compostos iônicos, moleculares e metálicos. A gente se refere à estrutura desses sólidos, quando eles estão no estado sólido, como estrutura cristalina ou retículo cristalino. A palavrinha cristalino ou cristalina significa regularidade, significa que as espécies que formam os compostos iônicos no estado sólido, os compostos moleculares no estado sólido e os compostos metálicos no estado sólido não estão dispersos no espaço de qualquer maneira, de forma desordenada. A palavrinha estrutura cristalina significa que todos esses compostos, quando estão no estado sólido, apresentam uma disposição regular, organizada das espécies no espaço. Olha lá, ó. No caso dos compostos iônicos, como eles são formados por cátions e ânions, o que a gente vai ver é o quê? Uma estrutura cristalina. A gente vai ver cátions e ânions organizados, dispostos regularmente no espaço. Como a gente pode ver aqui, os ânions estão representados em azul, carga negativa, e os cátions estão representados em cinza, cargas positivas. Nossa, mas como é que a gente consegue observar que essas espécies estão organizadas, que cátions e ânions estão regularmente dispostos no espaço? Olha lá, a gente consegue observar colunas de cátions e ânions, a gente consegue observar linhas horizontais de cátions e ânions e, importantíssimo, a gente consegue observar uma figura aqui, ó. A gente consegue observar um cubo. A gente tem aqui essa face frontal do cubo, aqui a gente tem uma face lateral do cubo, aqui a face superior do cubo, aqui é um vértice, outro vértice do cubo. Sempre quando a gente conseguir identificar linhas, colunas, figuras geométricas, isso indica organização, indica que em relação aos compostos moleculares, que são formados por moléculas, e lembrando, as moléculas são formadas por ligação covalente, também a gente vai conseguir enxergar o quê? Que essas moléculas vão estar dispostas de forma organizada. Não vai ser tão claro como no caso anterior, como no caso dos compostos iônicos, em que a gente observa claramente a formação de colunas e linhas horizontais. Mas aqui a gente consegue observar, olha aqui, ó, a face aqui de um cubo, aqui a face lateral do cubo, a face superior do cubo, vértices do cubo e assim por diante. Aqui é a representação da estrutura cristalina da água, H2O, quando a água está no estado sólido, no gelo. E à direita a gente tem a estrutura cristalina do dióxido de carbono, do CO2 no estado sólido. Usualmente a gente chama o CO2, o dióxido de carbono no estado sólido, de gelo seco, como eu já falei para vocês em aulas anteriores. E em relação aos materiais metálicos, lembrando que o material metálico é formado pela sobreposição, pela conexão de uma grande quantidade de cátions, já que os metais perdem todos os elétrons da última camada e esses elétrons ficam livres para se movimentar por todo o material metálico.
Então aqui, ó, embora não esteja representado o sinal das cargas, a gente pode colocar aqui, ó, todas essas espécies são átomos que perderam elétrons de valência. Então, estão todos positivos, são cátions metálicos. E olha lá, como a gente consegue observar, também aqui tem a face do cubo, aqui a face lateral do cubo, a gente consegue observar colunas, existe organização, ou seja, os metais também cristalizam. Quando eles estão no estado sólido, os átomos se arranjam em uma estrutura cristalina. Dito isso, é interessante a gente agora fazer uma análise da diferença entre essas estruturas. Olhando os desenhos, a gente tem que conseguir classificar. Por exemplo, nesse caso, como é que eu sei, somente olhando esse desenho, que essa estrutura representa a estrutura de um composto iônico no estado sólido? Eu sei porque um composto iônico é formado por cátions e ânions. Como aqui estão representados cargas positivas e cargas negativas, ok, a gente pode classificar como sendo um composto iônico. Nesse caso, como é que eu sei que essa figura representa a estrutura de um composto formado por moléculas? Porque eu consigo observar aqui, ó, as moléculas, espécies neutras, e se ele der um índice para mim, ele deveria ter falado que as esferas brancas representam os átomos de hidrogênio e as esferas vermelhas representam o átomo de oxigênio. Eu também saberia que hidrogênio e oxigênio são classificados como metais, logo, essas espécies são formadas unicamente por ligação covalente. Então, dessa maneira a gente consegue também avaliar aqui, ó, não existem cátions e ânions presentes, não existem somente cátions presentes na estrutura, logo só podem ser o quê? Moléculas representadas. Portanto, aqui estão representadas as estruturas de compostos moleculares, compostos formados por moléculas. E aqui, no último caso, para ser classificado como um composto metálico, tem que existir cátions, espécies positivas arranjadas no espaço. Outra coisa importante, notem que existem limitações em relação à fórmula das substâncias. Como eu falei para vocês, essas fórmulas dos compostos iônicos não são moléculas. Cuidado, um composto iônico não é formado por molécula. Por isso que a gente chama essas fórmulas de fórmulas unitárias. Já um composto molecular, sim, são formados por moléculas e a gente chama essas fórmulas de fórmulas moleculares. Em relação ao composto iônico, perceba o seguinte, que um composto iônico é formado por uma quantidade absurda de cátions sódio e ânions cloreto. Só que na fórmula só aparece um sódio e um cloro. Isso significa que as fórmulas só indicam a proporção entre os cátions e os ânions. Para cada cátion sódio, vai ter um ânion cloreto, ok? Aqui mesma coisa, para cada cátion cálcio, o metal que vai perder partículas negativas, vai ter um carbono e 3 oxigênios. A quantidade deles vai ser absurda, só que a fórmula só indica a proporção entre eles. Em relação aos compostos metálicos também, aqui existe uma deficiência. A gente poderia, para tentar superar essa deficiência, falar o seguinte, ó, representar ferro e colocar um N aqui, ó, indicar que existe, na realidade, no material metálico uma quantidade absurda de cátions metálicos. E outra coisa, a gente não representa a carga também. Eu poderia representar aqui, ó, o ferro pode perder 2 e 3 elétrons. Eu poderia colocar, sim, ferro 2+. Só que a gente não faz isso. A gente costuma representar a fórmula de um material metálico unicamente pelo símbolo do elemento químico. É uma deficiência, tá? A gente acaba omitindo a carga dos cátions que formam o material e também omite a quantidade, porque é uma quantidade muito grande. Dito isso, vamos lá, em relação ao ponto de fusão dessas substâncias, as substâncias iônicas têm alto ponto de fusão e alto ponto de ebulição. Lembrando que ponto de fusão é a temperatura em que um sólido se transforma em líquido, ou seja, é a temperatura em que ocorre a fusão, e ponto de ebulição é a temperatura em que se dá a vaporização, a temperatura em que um líquido se transforma em um gás com formação de bolhas em todo o corpo do líquido. Então lembrem-se, substâncias iônicas têm alto ponto de fusão e alto ponto de ebulição. Os metais
Os materiais metálicos também têm alto ponto de fusão e alto ponto de ebulição. E as substâncias moleculares é o contrário, tem baixo ponto de fusão e baixo ponto de ebulição. Depois a gente pode entender melhor o porquê isso acontece. Em relação à solubilidade dessas substâncias em águas, os sólidos iônicos e os sólidos moleculares não tem como a gente cravar, vai depender muito de substância para substância. Eles podem ter baixa solubilidade em água ou alta solubilidade em água, como eu coloco aqui para vocês. Só fazendo uma explicação bem rapidinha do que é solubilidade, o que acontece quando um composto iônico, por exemplo, se dissolve, o que acontece é o seguinte: quando a gente pega uma colherzinha de sal e coloca em um copo com água e mexe bem, dá a impressão de que o sal desapareceu. Mas quando a gente vai e bebe um pequeno gole de água, a gente sente aquele sabor salino. Opa, o sal não desapareceu, não, ele continua ali. O que aconteceu foi um processo de dissolução. Como o sal de cozinha, o cloreto de sódio, é bastante solúvel, a água consegue o quê? Destruir essa estrutura cristalina. Ela consegue fazer com que todos os cátions e os ânions se desprendam, sejam liberados dessa estrutura. E esses cátions e ânions passam a ocupar os espaços vazios existentes entre as moléculas de água e se dispersam por todo o líquido, por todo o copo contendo a água. Isso é um processo de dissolução. Ele não desaparece. Na realidade, o que acontece é uma dissolução. Ele continua lá, as partículas, os cátions e os ânions continuam presentes na água, ocupando os espaços vazios entre as moléculas de água. Depois a gente vai se dedicar mais sobre esse assunto de solubilidade. Então, aqui, retornando, compostos iônicos e moleculares podem ter baixa ou alta solubilidade. Só tome cuidado com o seguinte: ao invés de falar baixa solubilidade, a gente pode falar que a substância é insolúvel. Ao invés de falar alta solubilidade, a gente pode falar que a substância é solúvel. E em relação aos metais, os metais são insolúveis em água. E agora eu quero apresentar para vocês uma outra propriedade, uma outra característica das substâncias, que é a condutividade elétrica. Nem preciso falar para vocês que os metais são bons condutores de eletricidade. Já os compostos iônicos, quando eles estão no estado sólido, eles são maus condutores de elétrons, eles têm baixa condutividade elétrica. Por outro lado, quando os compostos iônicos são fundidos, passam para o estado líquido, ou quando eles são solúveis em água, quando eles são dissolvidos em água, aí sim, a água contendo o composto iônico dissolvido vai conduzir elétrons, e um composto iônico no estado líquido também vai conduzir elétrons. Já os compostos moleculares, somente alguns deles vão conduzir elétrons se estiverem dissolvidos em água, beleza? Aqui é apenas uma introdução do assunto e depois a gente vai voltar a estudar e compreender o porquê, por exemplo, um composto iônico no estado sólido não é um bom condutor de elétrons. Depois a gente vai ver que um dos requisitos para que aconteça a condução de elétrons é a existência de cátions e ânions livres para se movimentar por todo o material. Quando um composto iônico está no estado sólido, os cátions e os ânions, detentores das cargas negativa e positiva, não podem se movimentar por todo o material. No máximo, eles podem vibrar na mesma posição. E é justamente por isso, é por causa disso, é por causa da baixa mobilidade dos cátions e dos ânions, que os compostos iônicos sólidos não conseguem conduzir elétrons. E em relação aos compostos moleculares, a gente vai ver que, por que será que alguns, quando dissolvidos em água, acabam gerando uma mistura que vai ser capaz de conduzir elétrons? A gente vai ver depois, quando a gente estudar os ácidos. A gente vai ver que os ácidos diarrênios são compostos moleculares, que
quando dissolvidos em água, na verdade, sofrem uma reação química que acaba gerando cátions e ânions, e esses cátions e ânions ficam livres para se movimentar por todo o corpo do líquido, gerando os transportadores de carga. Um requisito, como eu falei para vocês, para que haja condução de elétrons em um meio. E para finalizar, pessoal, as substâncias iônicas no estado sólido tendem a ser duras, rígidas e quebradiças. Já as substâncias moleculares no estado sólido tendem a ser quebradiças. Lembre-se do gelo. E os materiais metálicos, eles têm a característica de serem dúcteis e maleáveis. Só dando um toque no seguinte: dureza significa resistência ao risco. Os materiais iônicos tendem a ser mais difíceis de serem riscados do que os compostos moleculares e do que os compostos metálicos no estado sólido. E o que significa quebradiço? Significa que eles podem ser fragmentados, particulados, quebrados. Rigidez significa resistência à compressão. Eles são difíceis de serem comprimidos, de terem a sua forma alterada. Em relação a essas características, o que significa falar que os metais são dúcteis? Significa que eles podem ser transformados em fios de cobre, fios de ouro e por aí vai. E maleáveis significa que eles podem ser moldados. Em relação a essas características, olha que interessante, por que será que os sólidos iônicos tendem a ser quebradiços? Como a gente viu, os sólidos iônicos são formados por cátions e ânions. Se um sólido iônico recebe um impacto, por exemplo, uma martelada, o que acontece é que os ânions podem se aproximar demais e os cátions também podem se aproximar, levando a uma repulsão que pode gerar o quê? Em uma ruptura do material. O material pode sofrer uma fragmentação, pode quebrar. E em relação aos metais, pois como aqui a figura mostra, eles tendem a ser mais maleáveis. Quando a gente martela um pedaço de metal, a tendência é que ele amasse. Por que será que ele não tende a ser quebradiço? Porque o que acontece é o seguinte, também, quando a gente martela um pedaço de metal, vai ter aproximação entre cátions. Lembrando que o material metálico é formado pela união de cátions metálicos. Então, quando ocorre um impacto, esses cátions podem se aproximar e vai aumentar a repulsão. Só que, diferentemente dos compostos iônicos, em um composto metálico existem os elétrons livres. Todos os cátions foram formados quando o metal liberou os seus elétrons de valência para todo o material. Esses elétrons são livres para se movimentar. E aí esses elétrons acabam se movendo nessa região e minimizando a repulsão. E isso faz com que o material não se despedace, não se quebre. Por isso que os metais tendem a ser o quê? Mais maleáveis, porque os elétrons livres acabam se movendo na direção em que ocorre a repulsão entre os cátions, minimizando a repulsão entre eles. Bom, galerinha, basicamente era isso que eu tinha que falar para vocês. Em relação a essa parte final, vocês têm que fazer uma tabelinha no caderno. Acho até interessante vocês virarem o caderno na horizontal e montarem uma tabelinha com todas essas características que eu apresentei para vocês, das substâncias iônicas, moleculares e também das substâncias metálicas. Vou deixar uma listinha para vocês resolverem. Dúvidas, como sempre, vocês podem me procurar. Quero deixar um abraço a todos e até a nossa próxima aula.